Olá pessoal, hoje nós vamos concluir nosso livro 5, capítulo 19. Na nossa última aula nós falamos sobre os métodos de balanceamento, tais como acerto de coeficientes e também método algébrico. Nessa aula nós vamos tratar sobre o método de balanceamento de uma forma mais detalhada. Digamos que vai ser uma fórmula mais complexa de nós podermos encontrar os coeficientes estequiométricos para que o balanceamento ocorra. Esse método é chamado de método redox ou método de oxirredução, tá? Nesse método nós vamos poder observar como que algumas substâncias na indústria ou no cotidiano elas acontecem em meio a determinadas situações. O método de oxirredução é o único método que é praticamente independente. Só que para início de conversa. Por quê? Nós vamos começar com o método redox e a última opção que nós vamos ter para concluir o método redox de balanceamento, nós vamos precisar concluir isso pelo método de tentativas. Então, o método redox é o método que nós vamos utilizar em última instância, ou seja, nós vamos utilizar o método redox quando nós não conseguirmos realizar o balanceamento pelo método de tentativas e pelo método algébrico, tá? O que é que acontece? Um dos produtos liberados, por exemplo, pela indústria, é o dióxido de enxofre, SO2, uma substância classificada como óxido, um óxido ácido, pois esse óxido reagirá com a água e vai produzir um ácido. Só que esse produto, que é produzido por as indústrias, digamos, ele reage com o oxigênio que está na atmosfera, que aí então produziu o SO3, que é o trióxido de enxofre, Aí sim, esse óxido reagirá com a água presente na atmosfera e formará o ácido sulfúrico, que é um ácido altamente forte, com pH muito baixo, e aí é o ácido responsabilizado aí por o fenômeno da chuva ácida. A equação da formação do trióxido de enxofre é essa que está aqui. 2 mols de dióxido de enxofre mais 1 mol de oxigênio produz então 2 mols de trióxido de enxofre. Observe nessa equação detalhadamente como acontece a reação, Naturalmente nós vamos poder fazer isso por um método de tentativas, só que como nós estamos falando do método redox, é importante nós ressaltarmos algumas regras que deixam claro essa observação. Podemos observar que nesta reação ocorre uma transferência de elétrons entre duas substâncias. Os processos de oxirredução, por exemplo, eles acontecem da seguinte forma. Todas as vezes nós vamos ter reagentes que formam produtos. No processo de oxirredução, nós vamos ter duas condições para que isso aconteça. Se uma substância oxida, a outra obrigatoriamente reduz. Se uma reduz, a outra obrigatoriamente oxida. Essa é a condição para que as reações de oxirredução aconteçam. Enquanto um estiver oxidando, o outro obrigatoriamente tem que estar reduzindo, tá? É uma relação de transferência de elétrons mútua. Se uma transfere, a outra tem que receber. Se uma recebe, a outra tem que transferir. Nesse mecanismo de oxirredução, quanto maior for o NOx, maior a oxidação, quanto menor for o NOx, maior a redução. O elemento que ganhou elétrons teve o seu número de oxidação diminuído. Já o elemento que perdeu elétrons teve o seu número de oxidação aumentado. Que o total de elétrons cedidos vai ser igual ao total de elétrons recebidos. Nessas equações, nós vamos poder ver que vão existir alguns passo a passo que nós vamos poder identificar como que acontece essa reação. Primeiro, nós vamos precisar localizar, determinar o NOx de todos os elementos participantes de uma equação. E para isso, nas aulas de número de oxidação, nós já aprendemos como calcular o NOx. Se eu não sei o número de NOx de um determinado elemento, caso não haja uma regra explícita para ele, eu tenho que localizar. Lembrando que em qualquer espécie química, a soma total do número de oxidação tem que ser sempre igual a zero. Digamos que eu conheça o número de oxidação do oxigênio, que em exceção das suas exceções, ele vai ter então número de oxidação, na maioria dos casos, igual a -2.
Como nós sabemos, no grupo dos superóxidos e dos peróxidos, o oxigênio ele não vai ter esse número de oxidação estabelecido, ele vai mudar de número de oxidação. Então, digamos que numa substância como é o caso da água, né, H2O, eu sei que o número de oxidação do oxigênio é menos 2. Para zerar essa substância, eu tenho que observar que existem 2 átomos de hidrogênio. Então, para zerar, obviamente, o hidrogênio tem que ter número de oxidação igual a mais 1. Mais 1 vezes 2, menos 2 igual a 0. Lembrando sempre que a soma total do número de oxidação de uma espécie química tem que ser sempre igual a 0. Só que, claro, nós temos que fazer com que as regras sejam estabelecidas. Como nós já vimos, algumas das substâncias têm NOx fixo, né? Como é o caso dos metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos, a prata, o zinco, os halogênios, o oxigênio na maioria dos casos e afins, tá? A segunda regra, que indica o segundo passo, nós vamos poder observar a variação do NOx, tá? Como que nós vamos poder fazer a variação do NOx? Pego então as substâncias que estão sofrendo oxidação e redução, pego a substância que tem o maior NOx e subtraio da substância que tenha o menor NOx. Digamos que aparece bromo do lado dos reagentes e bromo do lado dos produtos. E o bromo nos reagentes é uma substância simples, que nós vamos ver que essa substância simples tem NOx igual a 0. E do outro lado eu tenho o bromo, por exemplo, com o número de oxidação igual a mais 1, já no HBr, digamos. Então, como é que eu vou fazer para identificar essa variação do NOx? Como é que se aplica? Pego as substâncias que estão sofrendo oxidação e redução e faço a subtração do maior NOx pelo menor NOx. Encontro a subtração e aí agora eu vou poder fazer o jogo das substâncias de acordo com o que vai aparecendo no restante das questões. Terceiro passo, eu vou poder observar 2 situações através então dessa variação do NOx. A variação do NOx que sofre oxidação vai indicar o número de átomos que sofreu redução, ou seja, que reduz. Já a variação do número de redução, tá, vai indicar o número de átomos que oxida. Por exemplo, átomo X no reagente sofreu oxidação, né? Então a quantidade da variação que ocorre com ele vai indicar o número de átomos que reduz. Agora tem que lembrar de uma observação. Eu já tenho que contar essa quantidade por a quantidade de átomos que já existe em questão. Eu vou encontrar um número aqui da variação do NOx que vai indicar o átomo que reduz, o número de átomos que reduz, o número de átomos que oxida, mas lembrando que eu tenho que fazer a observação dos átomos que já existem em questão. Digamos que eu encontrei o número de átomos que ocorreu a oxidação, então esse átomo vai indicar a redução, digamos que foi 8. Mas do lado dos reagentes eu já tenho o Br2, né? Então Br2 já existem 2 átomos de bromo, para 8 só faltam 4. Então não vou utilizar o 8, e sim utilizar o 4. É a quantidade que existir para que isso aconteça. No livro de vocês, essa regrinha, né, variação do NOx que sofreu oxidação, indica o número de átomos que reduz. E a variação do NOx que sofreu redução vai indicar o número de átomos que oxida, ele vai indicar como uma regra contrária. Quando você encontra esses números, esses números aqui, variação do NOx de oxidação e variação do NOx de redução, você vai trocar, né? O que sofreu oxidação, você coloca no que está reduzindo. E o que sofreu redução, você coloca no que está oxidando. Essa é a regrinha que o livro de vocês vai trazer como a permuta desses coeficientes. E a quarta regra, nós devemos então agora seguir com métodos de tentativas, né? Vamos encontrar todas essas regras e no final nós vamos localizar esses átomos de acordo com o modelo de tentativas. A substância que contém o elemento Q perdeu elétrons, quer dizer que o seu NOx aumentou. Isso quer dizer que ele vai ser o redutor, né? Por exemplo, eu tenho aqui o SO2, né, que é o dióxido de enxofre, o oxigênio que tem o trióxido de enxofre. Observe que no primeiro membro, no SO2, o número de oxidação do enxofre equivale a mais 4. E no produto, o número de oxidação do enxofre equivale a mais 6, né? Lembre-se que esses números eles ocorrem porque eu preciso zerar a substância. Já que eu conheço o número de oxidação do oxigênio ligado a metal, que vai ser menos 2 vezes 2 vai ser igual a menos 4. Logo, o número de oxidação do enxofre, nesse primeiro caso,
só pode ser mais 4. Mais 4 menos 4, 0. No segundo membro, do mesmo modo, número de oxidação do oxigênio menos 2, vezes 3 menos 6, então o número de oxidação do enxofre nesse segundo caso só pode ser mais 6, né? Então observe que o enxofre aqui, ele aumentou o número de oxidação, né? Ele saiu de mais 4 para mais 6. Logo, o enxofre ocorreu com ele um processo chamado de oxidação. Com isso, o SO2, que foi então aumentado o seu número de oxidação, nós vamos chamá-lo de agente redutor, pois fez com que aumentasse o número de oxidação. O átomo, quando o elemento ganha elétrons, ele diminui o NOx, logo vai ser o agente oxidante, né? Percebam, nesse caso aqui, olha, o oxigênio, ele tem NOx igual a 0. Lembrem-se que todas as substâncias simples, o número de oxidação vai ser sempre 0, né? Nós nem devemos nos preocupar no cálculo desse número de oxidação. Todas as vezes que aparecer uma substância simples, nós vamos ter, então, o NOx igual a 0. E agora observem que no primeiro membro, o oxigênio O2, ele saiu de 0 para o segundo membro, menos 2, né? Logo, menos 2 é menor que 0, quer dizer que o NOx, então, diminuiu, né? Então, se o oxigênio diminuiu o NOx, quer dizer que sofreu uma redução. Com isso, o oxigênio vai ser o agente oxidante. Esses são termos que nós vamos ter que aprender na teoria para poder, então, aplicá-los na prática, né? Esse tipo de reação, como nós conhecemos agora, vai ser classificada como reações de óxido e redução, né? Na prática, se um oxida, o outro reduz. Se um reduz, o outro oxida obrigatoriamente, tá? A reação de óxido-redução é muito importante, né? Porque aqui ocorre principalmente com os átomos de ferro. Ferro no seu estado sólido entra no estado de oxidação com o oxigênio, né? Vai produzir o óxido de ferro. Sólido também, que é a chamada ferrugem, né? Que é também um processo muito importante para que ocorra esse mecanismo. O ferro é 0, o oxigênio é 0, percebam então que o número de oxidação para eles aqui vai então variar, né? Na substância composta, que é o trióxido de ferro, né? O álcool, por exemplo, presente no vinho pode sofrer oxidação se a garrafa for deixada aberta por um longo período, né? A pilha também, que nós conhecemos como estudo da eletroquímica, né? As células galvânicas, as células eletrolíticas, tem seu funcionamento baseado em uma reação de oxidação e redução. Para isso, nós encontramos nas pilhas um polo positivo e um polo negativo. Esses eletrodos entrarão em contato a fim de que a reação ela possa se anular e produzir energia. Em todas as situações mostradas, nós teremos uma equação química de oxidação e redução, o que vai então caracterizar esse fenômeno, né? É o mesmo que acontece nessas duas semi-reações. Nesse tipo de reação, nós temos, percebam, nas reações de óxido-redução, nós aplicamos muito esse tipo de balanceamento quando nós temos equações longas, né? Então, é uma das soluções que nós temos. Também não se aplica a quaisquer equações, tá? Mas o balanceamento por oxirredução, ele é muito aplicado para equações longas, né? Que nós temos muitos participantes e para isso eu preciso de um detalhamento maior, né? Observem aqui, a gente já pode observar duas substâncias simples, que é o zinco e que é o cobre, né? Lembrando que zinco e cobre, nesses casos, são substâncias simples, logo eles terão número de oxidação iguais a 0, né? Observem aqui, zinco de um lado, zinco do outro. Observe que o zinco está transferindo elétrons para o cobre, né? Logo o agente redutor, ele cede esses elétrons e o agente oxidante recebe esses próprios elétrons. O total de elétrons cedidos vai ser sempre igual ao total de elétrons recebidos. Estas características podem ser usadas para o balanceamento de coeficientes estequiométricos de uma equação de oxirredução. Se você observar que nessas equações as substâncias estão transferindo elétrons, nesse mecanismo uns vão ser cedidos e outros vão ser recebidos, nós podemos realizar os dados em que possa ocorrer uma reação de óxido e redução. Observem aqui, nessa outra equação eu tenho o fósforo elementar, né?
mais ácido nítrico e água, produzindo o ácido fosfórico e o monóxido de nitrogênio. Percebam também que o fósforo aqui ele vai ter número de oxidação igual a 0, né? Porque vai ser caracterizado como uma substância simples. E o nitrogênio aqui mais 5, lá o fósforo mais 5 e o nitrogênio mais 2. Observem que esses cálculos nós realizamos da mesma forma de encontro do número de oxidação. Mais uma vez, de onde vem então esse mais 5 para o nitrogênio? Se o oxigênio é menos 2, ele tem prioridade, menos 2 vezes 3, menos 6. Obviamente que hidrogênio vai ser mais 1, que não pode ter um número maior que esse, né, já que é um átomo muito pequeno. Então, mais 1, mais 5, mais 6, menos 6, 0. Ou seja, o número de oxidação do nitrogênio aqui só pode ser mais 5, né? Observe que o fósforo, nesse caso, ele sofreu uma oxidação, né? Perceba que ele saiu de 0 para mais 5. Se aumenta o NOx, quer dizer que sofre redução. Observe agora que o nitrogênio no primeiro membro vale mais 5 e no segundo membro vale mais 2. Reduzir o NOx quer dizer que sofreu uma redução. Como então que nós vamos fazer esse cálculo? Regra 2, né? Variação do NOx. Pega-se então o maior NOx e subtrai do menor NOx. Na regra, nós já temos o sinal de subtração. Tenham cuidado com isso. Todas as vezes que aparecer um número de oxidação negativo, você leva esse número negativo para a fórmula que já tem um outro negativo, que vai torná-lo positivo, mas tomem cuidado com isso. Então, observem aqui que o fósforo ocorreu aí uma oxidação e com o nitrogênio ocorreu uma redução. Aplicou-se a regra teórica. Se um oxida, o outro reduz. Se um reduz, o outro oxida obrigatoriamente. A variação do NOx para o nitrogênio também, né? Maior NOx mais 5, menos da fórmula, mais 2, que é o menor NOx, igual aí a 3. Então, localizamos esses dois coeficientes de acordo com a regra, né? Então, como o total de elétrons cedidos e recebidos devem ser iguais, devemos inverter as variações usando os coeficientes. Então, o coeficiente que apareceu no fósforo foi 5, então ele transfere para o nitrogênio. E o coeficiente que apareceu no nitrogênio foram 3, então ele vai ser transferido para o fósforo. Então, 3 no fósforo e 5 à frente da substância que está o nitrogênio. Lembrem-se que esse coeficiente estequiométrico, ele calcula todos os elementos que participam da substância, tá? Logo, né, prosseguimos então o balanceamento por o método de tentativas, né? Se tem 3 nitrogênio no reagente, também tem que ter 3 fósforos aliás, se aparecem 3 fósforos no reagente, também tem que aparecer 3 fósforos no produto. Se aparecem 5 nitrogênios no reagente, também tem que aparecer 5 nitrogênios no produto. E realiza todos os cálculos e aí localizamos o coeficiente para todas as substâncias por um método de tentativas, né? Regra do balanceamento por oxirredução é exatamente essa. Começa por o método redox, localiza o número de oxidação de todos os elementos participantes, seja ele 0 ou seja ele o número que possa variar este número, tá? Encontra-se as substâncias, realiza a variação do NOx, regra, pega o maior NOx, subtrai do menor NOx. Localizou os elementos em que sofreram oxidação e redução automaticamente, pega os seus coeficientes e então transfere, né? Inverte os seus coeficientes. E depois disso você vai concluir o seu balanceamento por um método de tentativas. Vejam um outro caso. Eu tenho aqui o permanganato de potássio mais ácido clorídrico, produzindo então o cloreto de potássio, mais o cloreto de manganês, água e cloro. Perceba que é uma equação longa. Olha o que eu disse anteriormente. O método de oxirredução é aplicado para equações longas, né? Que isso demandaria um tempo para nós irmos calculando o NOx, calculando o balanceamento por tentativa, e isso poderia nos denotar um erro, né? E aí é mais prático, na verdade, não seja mais simples, é mais prático nós então realizarmos isso por um método de oxirredução, né? Percebam aqui, ó, descobrir todos os elementos que sofreram oxidação e redução, isto é, mudaram o número de oxidação. Observe, né? Nesse caso aqui eu tenho número de oxidação para esses elementos, né?
Mais uma vez, oxigênio, número de oxidação fixo, menos 2 vezes 4, menos 8, né? Em potássio da família mais 1 também tem NOx fixo, né? Que é potássio da família 1 tem NOx fixo, que é mais 1, né? Então, mais 1 mais 7, mais 8, menos 8, 0, zerando aqui o permanganato e potássio. HCl, hidrogênio mais 1, cloro mais 1, KCl, potássio, família 1, número de oxidação mais 1, que é fixo. Cloro, número de oxidação menos 1, que é família 17, também para zerar teria que ser menos 1. O cloro, menos 1 vezes 2, menos 2. Então, o manganês, nesse segundo caso, tem que ser menos 2, né? Para a água, oxigênio menos 2, então o hidrogênio mais 1 vezes 2, mais 2. E o cloro, como é uma substância simples, então recebe o NOx igual a 0. Observem agora que esses NOx que vão aparecendo, né, vão ser importantes para o nosso mecanismo. Como que isso acontece? Observe que o manganês tem NOx no primeiro membro igual a mais 7 e no segundo membro ele tem NOx igual a mais 2. Logo, o que aconteceu com o manganês? Ele diminuiu o número de oxidação, né? Então, se ele diminuiu o número de oxidação, quer dizer que ele sofreu uma redução. Já nesse outro caso, eu tenho o cloro, né, que saiu de menos 1 para 0. Então, ele aumentou o NOx. Logo, o cloro aqui sofreu uma oxidação. Aplicando a regra 3, né, subtraindo a regra 2, subtraindo o NOx maior do NOx menor, nós vamos ter, para o manganês, mais 7 menos mais 2 igual a mais 5. E para o cloro, 0 menos menos 1 vai ser igual a 1. O que é que eu faço? Inverto agora os coeficientes, né? Então, se eu inverto os coeficientes, eu tenho os NOx aqui, ó. NOx para o cloro foi igual a 2, né? Por a sua quantidade de átomos que aparece aqui. Lembre-se também disso, né? Que é um fator que influencia. E para o manganês igual a 5, né? Só aparece um manganês aqui, logo vai ter o seu valor do NOx calculado por, então, 1, né? Inverte-se aí, vai ter 5 para o cloro e 2 para o permanganato de potássio. Como eu já disse, no final nós acertamos o restante dos coeficientes por o método de tentativas, né? Se aparecem 2 potássios no reagente, aparece 2 potássios também no produto. Se aparece 2 manganês no reagente, também aparecem 2 manganês no produto, né? Se aparece, então, cadê ele aqui? 16 hidrogênios no reagente, também tem que aparecer 16 hidrogênios no produto, e assim nós concluímos o balanceamento por o método de tentativas. Primeiro passo, temos que ocasionar sobre as reações, sobre as equações, o método de oxirredução. Localiza as substâncias que sofreram redução e oxidação obrigatoriamente, realiza a troca dos seus coeficientes, indica na fórmula e aí conclui o resto da equação pelo método de tentativas, né? Teoricamente também nós sabemos que a cebola, né, pode conter derivados de enxofre que pode escurecer talheres de prata, né? Esse fenômeno pode ser representado pela seguinte equação. Prata, né, no seu estado sólido, no caso vão ser os talheres, na presença do ácido sulfúrico, né, que é o H2S, mais oxigênio que está livre na atmosfera, vai produzir agora o sulfeto de prata mais moléculas de água, ou no estado de vapor, ou no seu estado líquido, a depender do tempo de deteriorização que ocorra com aquele material, né? E agora, né, como é que a gente pode explicar como que nós chegamos nesses coeficientes estequiométricos? Vamos lá. Nessa equação, nós temos que identificar, como primeiro passo, os elementos com os seus números de oxidação respectivos. Prata, oxigênio vão ter NOx igual a 0 porque tratam de substâncias simples, tá? E observem que a prata no segundo membro tem NOx igual a mais 1, porque o enxofre é da família 16 e ele vai ter NOx igual a menos 2 nessa situação, né? E obviamente que a prata ela é um dos elementos químicos que aparece com NOx fixo, né? NOx igual a mais 1. Percebo que a prata sai de 0 para mais 1, logo sofreu uma redução, e o oxigênio saiu de 0 para menos 2, diminuindo o seu número de oxidação. Com isso, ele sofre uma redução. Aplicando a regra, maior NOx subtraindo do menor NOx, para a prata nós temos o valor igual a 1 e para o oxigênio o valor igual a 2. O que é que a gente faz?
inverte então os coeficientes. Se a prata tem mais 1 e o oxigênio tem mais 2, tem 2, 2 vai para a prata e 1 vai para o oxigênio, né? Estabelece a troca, então nós vamos ter 1 para o oxigênio e 2 para a prata, né? E o restante da equação nós concluímos com o método de tentativas, observando o que acontece já com as substâncias que foram balanceadas pelo método redox. Essa foi a nossa aula de oxirredução, tá? Na nossa aula online nós vamos revisar sobre isso, concluir as atividades e partir para o livro 6. Um abraço, galera, e até a próxima.